Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre sangue e linfa. Então, onde é formado o sangue? Lá no tecido hematopoético. Onde ele fica? Localizado lá nos ossos longos, né? na extremidade dos ossos longos. É ali que vai formar as células do sangue. Então, o sangue ele é formado por duas partes, que é o plasma, que é a parte líquida, e os elementos figurados, que é a parte sólida. Quando a gente quer estudar o sangue, nós fazemos essa separação. Então, é colocado numa máquina, uma centrífuga, e aí vai separar. A parte sólida vai para o fundo e a parte líquida do sangue, que é o plasma, fica ali na parte superior do tubinho. O plasma, então. Plasma é a parte líquida, corresponde a 55% do volume do sangue. E qual é a função dele? 90% desse plasma é água. O resto são o quê? São sais, glicose, vitaminas, né? As proteínas e também a ureia, que é a excreta das células, que vai ser depois filtrado lá e vai ser eliminado lá no rim. Os elementos figurados, que é a parte sólida do sangue. Então, o que tem nesses elementos figurados? Tem os eritrócitos, que são as hemácias, aproximadamente 45%. E os leucócitos e as plaquetas. Os leucócitos são as células de defesa e as plaquetas são pedaços de citoplasma, que corresponde a menos de 1% do volume do sangue. As hemácias, elas são chamadas também de eritrócitos, né? Elas são vermelhas e elas são anucleadas, elas não possuem núcleo. Elas são, por isso, muito pequenas. Então, por que elas têm que ser pequenininhas? Porque elas carregam oxigênio e elas vão levando oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Se ela for uma célula muito grande, ela não consegue entrar em todos os lugares. Então, ela é bem pequenininha, não tem núcleo. Elas são formadas na medula óssea, né, como eu já falei para vocês no começo, e ela é originada através de uma célula chamada eritoblasto. Então, blasto é jovem. E aí, quando ela perde o núcleo, ela se transforma no eritrócito ou hemácia. Cerca de 120 dias depois, ela é destruída e todo o sangue será renovado. As hemácias fazem o processo da troca gasosa. A troca gasosa tem esse nome de hematose. Onde vai ocorrer a troca gasosa? Lá nos alvéolos pulmonares, lá no nosso pulmão. Então, nós respiramos, capturamos o oxigênio e lá nos alvéolos pulmonares ocorre a troca gasosa. O oxigênio entra nos vasos sanguíneos e o gás carbônico vai para o pulmão para ser expelido através da respiração. Os leucócitos são as células de defesa do nosso corpo. Então, eles estão o tempo todo lá no nosso corpo monitorando se tem algum agente etiológico, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa assim, que possa dar um problema. Ele é bem maior, né, do que as hemácias, porque elas já possuem núcleo. Então, elas, em cerca de 1 milímetro cúbico, têm 5 a 10 mil leucócitos. A célula vermelha cabe em 5 milhões de hemácias em 1 milímetro cúbico. Eles podem ser classificados como granuloso ou agranuloso. Granuloso são os neutrófilos, os eosinófilos e o basófilo, e os agranulosos ou não granulosos são os linfócitos e os monócitos. As células de defesa é a primeira linha do nosso corpo de defesa. Então, por exemplo, se entra alguma bactéria, algum vírus dentro do nosso corpo, esse agente ele vai causar um sintoma, vai liberar toxinas e não vai fazer bem. Então, o nosso corpo precisa eliminar ele. Então, o que acontece? Os leucócitos saem dos vasos sanguíneos, vão para os tecidos para fazer essa eliminação, né? Ele acaba englobando essas bactérias, esses agentes externos. As plaquetas são fragmentos de citoplasma, né? Existe uma célula chamada megacariócito que vai se desprendendo do citoplasma dela e ela vai fazer o quê? Ela vai prevenir e interromper hemorragias. Ocorre uma ruptura e as plaquetas começam a se juntar para formar o coágulo sanguíneo, né? Então, quando as plaquetas começam a se juntar, ocorre uma cascata de reações até formar essa fibrina, que é como uma fibra, uma linha bem pegajosa. E aí todas as células vão grudando ali, formando o coágulo, né, para parar de sangrar. A linfa é um líquido transparente, parece com o sangue, mas não tem as hemácias. Ele é pobre em proteínas, mas ele é muito rico em lipídios. E a função é de retirar tudo aquilo que está, as substâncias que estão fora do lugar. Então, ele retira
as substâncias das partes do corpo. E os seus órgãos são baço, né, os linfonodos, nodos linfáticos, tonsilas palatinas, a tonsila faríngea, né? E o timo são órgãos do sistema linfático. Nesse vídeo nós falamos sobre sangue e linfa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!